Olá, eu sou o professor Cleiton e estou aqui para mais uma aula do programa Tempo de Estudar. Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre os números irracionais. Mas antes, lembra que eu deixei um exercício? Vamos lá. Agora é com você. Encontre a forma mais simples da dízima periódica 0,3636. Bem, a gente vai repetir o procedimento da última aula. Começar chamando de x a fração geratriz. Em seguida, vamos multiplicar o primeiro e o segundo membro dessa equação por 100. Agora, a gente vai subtrair. E a gente tem o resultado 99x igual a 36,000. Nós podemos escrever essa equação como 99x igual a 36. E basta dividir para encontrar a fração geratriz. Uma coisa que a gente precisa ficar atento é que a gente precisa da forma mais simples da fração geratriz. Então, a gente precisa simplificar. Isso é, dividir numerador e denominador por 9. Assim, a gente tem o resultado 4/11. Então, 4/11 é a forma mais simples da fração geratriz dessa dízima periódica. Agora, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é sobre números irracionais. Mas o que são os números irracionais? São novos números, diferentes dos que conhecemos até agora, como, por exemplo, o número π, ou o número 1,4142, e assim por diante. Mas antes de falar dos números irracionais, vamos relembrar o que são os números racionais. Os números racionais são razões, isso é, são frações de números inteiros, como, por exemplo, o número 4/5, ou o número 0,32. Nós já vimos que podemos escrever ele como 32 centésimos. Até mesmo as dízimas periódicas possuem forma fracionária, por isso são números racionais. Então, o que são os números irracionais? São números que não representam razões de números inteiros. Números que não possuem representação fracionária. Bem, a gente sabe que os números racionais, então, eles não possuem representação na forma de fração. Vamos dar uma olhada num exemplo de um número irracional? O número π. O número π é a metade do perímetro de uma circunferência de raio unitário. Isso é, se eu tenho uma circunferência de raio igual a 1, a metade dela é π. Assim, a circunferência toda mede 2π. O número π pode ser escrito como 3,1415 e assim por diante. Mas aonde que o número π aparece para a gente? Vamos ver. O número π é um número que usamos para dizer o contorno de objetos redondos, como, por exemplo, o estádio do Maracanã ou uma moeda de 1 centavo. Bem, então a gente sabe que o número π é o que a gente usa para medir o contorno de um objeto circular. Lembrando que esse contorno sempre vai depender do tamanho do raio. Vamos dar uma olhada em outro número irracional, bem diferente do π. A medida da diagonal de um quadrado de lado igual a 1. Bem, essa medida ela pode ser escrita como 1,4142 e assim por diante. Esse número é a raiz quadrada do número 2. Isso é um número que elevado ao quadrado que tem como resultado 2. Esses números, as raízes quadradas não exatas, são números irracionais, que aparecem em problemas a respeito de construções que tenham linhas curvas, como pontes, por exemplo. No 9º ano, a gente vai ver muito mais sobre essas curvas e sobre números irracionais. O que são os números irracionais? Bem, nós já vimos que são números que possuem representação decimal infinita, como o número π e o número raiz quadrada de 2. Então, a gente precisa pensar, quais são os outros números que a gente conhece que também têm representação decimal infinita? São as dízimas periódicas. Vamos dar uma olhada no exemplo. Qual a diferença entre os irracionais e as dízimas periódicas? Vamos começar com o nosso número racional, π, e com a dízima periódica 0,3636. Bom, nós sabemos que
essa dízima periódica possui decimal infinito, assim como o número π também possui decimal infinito. Sabemos também que essa dízima periódica tem período igual a 36. Mas será que a gente consegue encontrar um período no número π? Vamos dar uma olhada. O número π é 3,141592. Bem, o número π, ele não tem período. Bom, a partir de agora, então, a gente sabe que os números racionais têm infinitas casas decimais, mas não possuem período. Será que a gente consegue, então, identificar alguns números racionais? Vamos lá. 1,414213. Não, esse número, ele não possui período. Então, ele é um número irracional. Vamos para o próximo número. O número 4,333. Bem, o algarismo 3 está se repetindo, então ele é o período. Então, esse número, ele é racional. Vamos para o terceiro exemplo. O número 2,718281. Não. Esse número, ele não tem período. Então, ele é um número irracional. Bom, agora que a gente sabe identificar um número irracional, eu vou deixar um desafio para vocês. Vamos dar uma olhada? Agora é com você. Qual dos números abaixo é irracional? Bem, basta a gente observar qual deles tem período e qual não tem, ok? Bom, na próxima aula eu vou começar por esse exercício. Não esqueçam do que a gente aprendeu hoje. O que são os números racionais e como reconhecê-los. Eu espero todos vocês na próxima aula. Até lá, tchau, tchau!